Olá, pessoal do Síndico Lab. Eu sou Rafael Bernardes. E eu, Juliana Moreira. E nós somos do Síndico Lab. Bom, pessoal, hoje a gente veio aí com uma tarefa muito complexa, muito árdua, com um sentimento e coração na mão. A gente veio fazer uma entrevista hoje para o nosso canal e a gente veio falar aí com Luan Baricello. Ele é o síndico do condomínio IP em Campos de Goytacazes, onde foi feito aí essa cena terrível que a gente viu, o homicídio do subsíndico, a tentativa de homicídio do próprio síndico que veio da entrevista. Quem é o Luan? Ele é mestre e doutor em produção vegetal pela UENF, né? Ele tem aí uma expertise em fisiologia e genética de plantas e também é síndico do condomínio, professor de ciência e pegou aí hoje a gente vê que foi uma árdua tarefa, né, de ser o líder de uma comunidade. E ele enfrentou aí o maior desafio da vida condominial dele, eu acho que é o maior desafio de qualquer síndico, que a gente tenha notícias em São Paulo, Rio de Janeiro, pelo Brasil afora, que foi esse trágico episódio envolvendo ele, um morador, e o subsíndico, onde infelizmente o subsíndico foi cruel e brutalmente assassinado na área comum, com muitas câmeras, com muitas testemunhas. O subsíndico veio a falecer, o síndico, graças a Deus, sobreviveu a esse ataque insano, né? E a gente pode dizer até que foi um ataque covarde. Então, a gente vai falar um pouquinho aí sobre essa situação que foi causada por uma infiltração, um vazamento de água no apartamento, né? Que, inclusive, ele que era o causador, a unidade dele. Ju, então, vamos bater esse papo com o Luan. Luan, obrigado, tá? Pela sua presença aí. Eu sei que é um momento difícil, mas a gente agradece demais a sua participação. Obrigado, agradeço estar aqui falando um pouco mais sobre esse episódio aí, que entrou para a história do condomínio, né? Eu acho que entrou muito mais do que a história do condomínio, Luan. Ele entrou para a história de todos os condomínios brasileiros. Eu não tenho... Eu postei o vídeo, né? Você me segue em Instagram. Eu realmente, aí como síndica falo, eu não tive palavras para descrever tamanha brutalidade, tanto que eu só postei e coloquei que ato cruel, né, e que ato covarde. Então, eu primeiro agradeço você pela coragem de vir aqui falar para o nosso mercado. O Luan é um síndico morador, né, Luan? Isso. E agora aí, profissional também, recentemente, né? Agora você fez parabéns. a formação, né? Você comentou comigo. Legal. E aí, Luan, me conta um pouquinho, antes da gente falar desse incidente, né? Como que você se tornou síndico do Mais IP? E eu não sei se você já tem outros condomínios. Então, eu, antes de ser síndico, né? Eu atuei por 2 anos como subsíndico, também aqui no condomínio. E acompanhei muitas coisas, né? Inclusive nas ausências do síndico, né? Do meu antecessor, eu ficava muito responsável pelas questões de acompanhar manutenções, prestadores de serviço, acompanhar ali uma assembleia, fazer uma assembleia como um todo, né? Acompanhar. O síndico é um braço direito, o subsíndico sempre sendo o braço direito do síndico, né? Nas ausências. Então, aí eu me tornei síndico depois de um apelo muito grande dos moradores, que viam o meu esforço, né, de cuidar, de zelar pelo condomínio, de estar sempre presente aqui no condomínio. E aí a gente tem aqui 5 torres, né, 5 blocos, então cada subsíndico é responsável por um desses blocos e tem um síndico geral que é responsável pelo condomínio como um todo. Legal. Então, vocês têm hoje um corpo diretivo um pouco diferente. Vocês têm um síndico, que é o geral, um subsíndico por torre, e tem conselheiros também. Sim. É por torre ou por... Não, os conselheiros pelo geral? Os conselheiros são todos gerais mesmo, atuam junto comigo diretamente, né, na questão da prestação de contas, analisando as pastas, dando pareceres diretamente ao síndico aqui, mais próximo de mim mesmo. Maravilha. Bacana. E, Luan, responde pra gente aqui, a gente trocando um pouquinho os papéis. Eu acho, a sua carreira de síndico profissional, você iniciou agora, mesmo depois desse episódio, você ainda vai seguir com essa trajetória, com essa missão, com essa... Eu acho que é um propósito também, né? Ser síndico é um propósito. E isso não te desestimulou, é isso? É isso que você está dizendo pra gente? Vai seguir a carreira? Com certeza eu vou seguir a carreira, eu acho que não é nenhum momento de desistência, né? Na verdade é um momento de resistência, a gente tem que resistir pelo que aconteceu. E eu conheço o Vinícius há 13 anos,
né? A gente completou 13 anos de conhecido esse ano. Então já somos amigos próximos, vamos dizer assim, né? Por conta da Gabriela, a esposa dele. Então eu jamais iria desistir, principalmente porque foi com um amigo meu muito próximo, né? É Eu me isso aí. sinto ali quase um membro da minha família. Então desistir agora, primeiramente, eu estaria sendo um pouco covarde, né? É porque eu não estou lidando somente com uma situação específica. Eu tenho que lidar com os outros 320 apartamentos, até o meu, inclusive, que são várias famílias que estão aqui dentro, então que eu tenho que cuidar e zelar por cada um deles. E agora, cada vez mais, garantir mais segurança e evitar que episódios como isso aconteçam. Muito bom. E só para colocar o pessoal no contexto, o Vinícius era o teu subsíndico que faleceu, né? Isso, Tá correto. bom. E, Luan, me fala, né, eu acho que a nossa profissão ela é muito difícil e ouvir de um síndico, né, que pretende ser síndico profissional e que ele está por resistência, eu vou te confessar que mesmo 29 anos trabalhando em condomínios me choca, né? Me choca pela barbaridade que aconteceu. Eu entendo o fato de você ficar pelo seu amigo e pela família do amigo, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem sido, óbvio que não com tamanha brutalidade, nem próximo do que você está vivendo, mas tem sido realmente um ato de resistência ser síndico, o que não deveria ser, né? Eu acho Exatamente. que no, assim, é uma loucura a gente falar em ato de resistência. E eu tenho relatos de muitos amigos aí de profissão, colegas de profissão, inclusive meus, de condomínios que eu permaneci no condomínio por um ato de resistência, né? Cara, não deveria ser assim, né? A gente está trabalhando no final das contas, né? Bom, deixa eu te fazer uma pergunta, né? Que eu acho que é importante para a gente entender o contexto aí do teu condomínio, né? Tinha algum clima antes deste episódio de conflito entre moradores, alguma tensão específica que nutrisse aí essa atitude ou era um fato isolado? Olha, Ju, o nosso condomínio aqui, ele sempre foi muito familiar. As pessoas sempre foram muito Ah, amigas umas das outras. uhum, Né, a gente vê a área de comum, por exemplo, a convivência entre os moradores num parquinho, das mães ali no final da tarde, na época de férias, as festas e os eventos que a gente realiza no condomínio, inclusive muitos idealizados por mim. A área da piscina, a área gourmet, né, da churrasqueira, salão de festa, sempre foi um condomínio muito familiar, sem brigas. O que aconteceu foi realmente um fato muito isolado. A gente não via, né, pelo menos não desde a época que eu era subsíndico, né, desde quando eu peguei agora a responsabilidade de ser síndico, a gente não via conflitos assim entre moradores de vias de fato, vamos dizer assim, de agressões, de ameaças, nada disso. Muitas das vezes a tá. gente tenta sempre, principalmente pela minha gestão mesmo, a gente sempre tenta muito levar na base da mediação, da conversa, né, para tentar ajustar ali aquele conflito que pode nascer, vamos dizer assim. Então a gente sempre tenta conversar e evitar que o conflito ele se aflore demais. Mas no Tá. caso desse morador aí que cometeu esse ato covarde, brutal, né? A gente não pode chamar ele de assassino, né? Porque não foi julgado ainda. E a gente respeita e entende, né, o tempo da lei. Mas a gente pode falar um pouco sobre esse ato, que foi um ato covarde, brutal. Esse morador deveria ser expulso da sociedade, né? Por muitos e muitos Sim, anos. Pena que não temos prisão perpétua, né? Seria exatamente. ótima correção. Mas isso não vem ao caso. Mas a gente diz diretamente dele. Era um morador antissocial, era um morador que já vinha incomodando os vizinhos, que tinha uma natureza violenta, coisa do tipo, Luan? Olha, Rafa, não. Na área comum do condomínio, muito pelo contrário, né? Ele andava sempre muito de cabeça baixa, ele às vezes olhava uma ou outra ali, as pessoas, né, na área comum, mas ele nunca foi agressivo com nenhum funcionário, comigo, com o próprio Vinícius, né, o subsíndico. Nada de muito, de demonstrar, assim, agressividade ou momentos, assim, que pudessem levantar certas suspeitas pra gente, Entendi. né? A gente sempre pensa assim, a gente está muito preocupado, né? Lá de fora, né? Entrar alguém no condomínio, né?
Então, assim, no verdade. condomínio a gente está muito seguro, a gente se conhece, todas as famílias se conhecem, eu, enquanto síndico, também já moro aqui há bastante tempo. Então a gente já conhece um outro, sabe quando um outro está precisando de alguma coisa, um ou outro ajudando. Então a gente não observa o cenário como um todo, assim, de que às vezes um vizinho nosso pode ser aí como foi esse cidadão, né? Eu sempre comentei com a Ju, conheço ela há muitos anos, né, antes da gente virar sócio, que eu falo que a segurança do condomínio é 80% interno e 20% externo. Exatamente. Justamente porque a gente não conhece os vizinhos, não sabe qual vai ser as atitudes. Isso. É que você já tem muita experiência, mas tem muito síndico morador que se traumatiza, né, com essa profissão, com esse cargo, com essa posição. Sim. E eu acho legal você estar falando que vai virar síndico profissional, porque justamente precisa dessa experiência. Não é simples, não é só levantar a mão e sou síndico, né? Ou estou síndico, então você tem toda a razão. Agora, uma pergunta aí, como é que foi? Como começou essa agressão? Aquele dia, aquela noite, ele simplesmente desceu e agrediu você e o Vinícius? Houve indícios? Como é que foi esse estopim aí? Porque ficou um pouco difícil, né, no vídeo você perceber isso. Eu não publiquei o vídeo por uma questão de não fomentar essa visualização, já que todo mundo já estava publicando, eu resolvi não publicar. Mas todo mundo viu o vídeo. Então, da onde começou? Na hora que ele chegou e agrediu o Vinícius, a gente não viu nada antes, né? Como é que foi o antes? Olha, o antes foi bem antes, vamos dizer assim, naquela noite mesmo, a gente recebeu o proprietário do apartamento, que era o pai desse rapaz, do José Renato, né, o autor aí do disparo. Ele, justamente por conta da questão da infiltração do apartamento do José Renato, estava causando no apartamento de baixo. Já vinha causando aí alguns dias essa situação, a gente chamou o responsável pelo apartamento, o proprietário, sendo o pai, então a gente chamou para uma conversa, a famosa mediação, como a gente sempre fez. Então você já está, vocês condomínio, né, Ju? Isso. Entraram para Para Ju, fala um pouquinho aí. mediar. Eu acho que é importante dar um contexto, Rafa, para quem está assistindo, que é o seguinte: pela lei, vazamento entre unidades não é responsabilidade do condomínio, nem a mediação, né? Na verdade, o que acaba acontecendo é que ou o condomínio fornece o contato do apartamento de cima ao de baixo, que é o que está sofrendo, para que eles, entre unidades, resolvam o problema, ou fazem o que o Luan fez junto com o Vinícius, que é uma mediação. Cada síndico age de uma maneira, né? Não tem uma fórmula mágica para isso, mas eu acho que vocês ainda foram muito bacanas, porque vocês resolveram fazer uma mediação entre essas unidades, não é isso? Isso. E, na verdade, também porque a própria infiltração do apartamento desse rapaz já estava causando um certo dano no corredor, na área comum do condomínio, né? E minha preocupação é que danificasse também ali aquela parte do teto, né? Que é o gesso ali do corredor. Então a gente acabou levando para uma conversa para tentar entender primeiro a origem desse vazamento, obviamente. Poderia ser um encanamento, poderia ser alguma coisa que estourou lá em cima, enfim, qualquer outra situação, para a gente poder tentar chegar no finalmente e evitar causar mais transtornos ao apartamento que estava sofrendo dano. E para dar contexto só, o Zé Renato, que é o suspeito do assassinato do Vinícius, ele era o apartamento de cima. Isso, diretamente ao apartamento de cima. Ele era o causador era o causador da infiltração. Exatamente isso, exatamente isso. Tá ótimo. E aí vocês fizeram essa reunião com o pai dele, não é isso? Explicando que tinha infiltração, que estava causando dano no apartamento de baixo, no corredor da área comum. E aí entendeu-se que a responsabilidade era do pai dele, né, do Zé Renato, que é o suspeito de efetuar o reparo. Quando o pai saiu dessa reunião, Luan, o pai dele estava muito bravo, estava muito transtornado, foi uma conversa amigável, não foi? Como que foi essa conversa? A conversa é sempre muito amigável. O pai dele sempre se mostrava muito solícito, né, para tentar resolver situações que envolvessem o apartamento do qual ele era proprietário. Então, assim, ele tinha muita proximidade também com o Vinícius de conversar ali os assuntos, né? E aí, muitas vezes, obviamente, estava junto, mas nessa conversa específica ele se mostrou muito solícito em resolver e reparar, identificar o problema inicialmente e resolver o mais rápido possível. Então, o José Renato era o proprietário, né, da unidade?
Ele É o pai morava no dele. apartamento. O pai dele tá como registrado pela administradora e no condomínio como sendo o proprietário. Então a gente lida diretamente com o proprietário, né? Assim, até o pai deles Tá, muitas das vezes solicitou que lidasse diretamente com ele. E perfeito. ele E aí solicitou vocês por quê, ô saíram. Luan? Você acha, na sua opinião? Desculpa, Ju. Mas Oi? ele solicitou isso por quê? Porque você acha que o José Renato não era capaz de gerir a infraestrutura? Ou ele era dependente, do Eu, pai? Como é que você enxerga essa situação? eu enxergo assim, foi uma opinião minha mesmo, assim, sem entender, sem especular e muito menos acusar nada. Mas eu acredito que o pai, queria estar ajudando o filho, vamos dizer assim, né? Que deu o apartamento pro filho e queria resolver com o filho o problema. Mas ele não é que ele não era capaz, não vamos dizer isso, né? Eu acredito que é mais pelo que o pai pegava a responsabilidade, que ele sabia que tinha enquanto proprietário, ele queria resolver de alguma forma. Perfeito. Ah, então, pelo que eu entendi, Luan, vocês saíram de uma maneira pacífica dessa Sim, reunião. sim. Saindo da reunião, você foi para onde? Você Eu foi para sua casa. fui para minha casa. Nesse dia, inclusive, o Vinícius teve os seus afazeres também. Ele saiu do condomínio, teve um evento que ele foi com a esposa. E no retorno do Vinícius ao condomínio, que a situação, o José Renato estava dentro do apartamento dele já, gritando, falando algumas coisas que alguns moradores escutaram, assim, gritando mesmo, né? Palavras, xingamentos, algumas coisas assim, um pouco para fora, né? Tá. Externalizando algumas coisas. E é importante dizer, o José Renato, que é o suspeito, morava no mesmo andar que o Vinícius, que é o Isso. subsíndico. Não é Exatamente, não era? isso? Eram vizinhos de porta, né? Tá. E aí, o Vinícius, quando voltou da sua atividade externa, ele bateu na porta do José Renato, Não houve enfim, qualquer confronto, não houve o que qualquer fez confronto com que entre eles. eles se encontrassem, em que momento eles se encontraram na área comum? Na verdade, o Vinícius, como sendo subsíndico do bloco, acredito eu, né, pelo que eu percebi, pelo que alguns moradores já estavam relatando no grupo do bloco, como eu falei, né, cada subsíndico é responsável por uma torre, por um bloco aqui, né? Então, a gente criou grupos específicos para relatar problemas internamente do bloco para que a gente possa direcionar para uma área de manutenção, enfim, entre Claro. outras coisas. Então, o subsíndico estava ali dentro recebendo as mensagens, porque as pessoas estavam assustadas com a gritaria, era meia-noite e pouca, então, assim, é um horário de descanso, né? Então, o rapaz já estava um pouco alterado lá dentro. Então, o Vinícius ele sai do seu apartamento para tentar descer, ele chama o elevador para tentar descer, tentar resolver alguma coisa, buscar alguma intervenção de alguma outra forma. E aí é o momento que ele meio que escuta, porque né, o elevador ele faz o barulho lá dele quando você aperta o botão. Então acredito eu, porque pelas imagens que a gente já observou, ele estava aguardando ali o Vinícius naquele momento, ele vê que é o Vinícius, ele já sai, né, do apartamento dele e vai até o encontro do Vinícius no corredor, que são as imagens que já foram aí divulgadas. Ah, Eles não desceram no mesmo elevador, né? Não chegaram nem a descer pelo elevador, pelo contrário, tudo aconteceu ali no corredor mesmo. eles No corredor do começaram hall. a brigar no corredor. O Vinícius, o tempo todo se mostrando ainda na base da conversa, né? Porque o Vinícius sempre foi muito assim, muito tranquilo, de querer conversar diretamente com o morador ali, ele querendo tentar entender o que estava acontecendo. Eu não sei se vocês repararam no vídeo, mas todo momento o Vinícius está muito calmo, né? Muito. Sim. E aí ele não imaginava, né? Assim como a gente assistindo o vídeo, eu também não estava imaginando, porque nesse momento, antes do Vinícius sair do apartamento, o Vinícius já tinha mencionado, eu estava chegando no bloco. Eu saí do meu bloco, do meu apartamento, e já estava chegando no dele. E aí, quando acontece aquela intervenção, o José Renato começa a agredi-lo diretamente. Então, não houve assim uma resistência. O Vinícius não conseguiu entender o que estava acontecendo. Então, houve agressão física ali. E logo depois ele puxa a arma que estava escondida e dispara dentro do próprio corredor ali. Foi dentro do corredor o momento que acontece. Foi dentro do corredor, Foi dentro do mas corredor. as imagens que a gente viu eram na área comum, certo? Também. Ele sai disparando, ele vai atrás do Aí ele Vinícius, né? tentou Não, o essa parte a primeiro, gente não tem acesso, é verdade. o primeiro tiro aconteceu no corredor. Isso. No hall. Aí o Vinícius saiu correndo e desceu para a É. área comum. Ele desce, mas ele não desce de elevador, desce de escadas Desce de escada. E e o Zé sai. Renato atrás dele. Isso. É E o momento que nesse, ele dá de encontro comigo. nesse momento você estava voltando do teu evento que era externo, Não. certo? Eu estava em casa voltando, já tinha sido acionado pelo Vinícius para poder chegar no apartamento dele. Só que eu só encontro com o Vinícius na entrada do bloco. Ah, entendi. Eles te acionaram no meio do caminho. O Isso. Vinícius te pediu socorro para conversar com o Zé Renato.
Isso aí. E aí você aparece. Da mesma E forma que eu não aí, imaginava que o José Renato poderia estar armado, estaria ali agressivo, vamos dizer assim, o Vinícius também não imaginava, porque foi muito surpreendido na hora, né, do acontecido. tá. E aí vocês se encontraram, pelo que eu entendi, o Vinícius desce de escada, Zé Renato vem atrás. Você mora em outro bloco ou você mora no mesmo bloco? Em outro bloco, em outro Você mora bloco. em outro bloco, você estava indo Eu de tava chegando encontro ele já. a eles, não é isso? Isso, E aí eu vi, Luan, pelas imagens, que tem alguns tiros que primeiro são direcionados a você, isso. A não arma é falha, isso? né? A arma falhou 2 vezes, segundo Duas o vezes. próprio depoimento, quando eu fui fazer o depoimento na polícia, ela falhou 2 vezes. Depois que eu fui ter noção de tudo que aconteceu, porque assim, até lembrando aqui agora, a gente fica um pouco travado, né, para poder Sensível. falar. É muito sensível porque é tudo muito rápido, Ju, é É. muito. E o que eu tô falando aqui, assim, não tem nem como a gente botar riqueza de detalhes, mas pelo que eu lembro de tudo, eu só fui tentar entender que ele também tentou disparar na minha direção depois, Uhum. porque ele já sai para aí foi exatamente o que foi veiculado aí na mídia. Ele iria atirar em qualquer um que estivesse na frente dele, impedindo ele. Sim. Mas ali o alvo dele era o Vinícius em si, obviamente, como foi demonstrado, né, até pela brutalidade, a violência direcionada ao Vinícius. Uhum. Tá, entendi. E aí foram 2 tiros contra você, certo? Hum. E aí depois você se escondeu em algum lugar. Eu, Você na verdade, fui ouviu, tentar buscar ajuda. Eu fui tentar buscar ajuda, que a tá? gente, como qualquer condomínio, né, a gente tem pessoas que trabalham em segurança pública, né, então, policiais, Tá. enfim, autoridades, né. Então, eu fui tentar buscar ajuda em um deles, a gente tentando chamar, Na e nesse meio polícia. tempo que aconteceu, a gente já tinha alguns moradores em contato com a polícia. Eu, inclusive, naquele momento daquela imagem, já estou em contato com a polícia no celular, quando eu já chego ali. Já estou em contato ali. Só que, assim, a ligação estava muito ruim. Eles não estavam conseguindo me entender, porque como eu tinha descido de um bloco, elevador, sinal, enfim, aquele desespero todo, nem eu estava conseguindo falar o que estava acontecendo. Porque eu só tomei realmente noção do que estava acontecendo quando cheguei na entrada do bloco, que o Depois. Vinícius falou comigo. Tá bom. Exatamente. E aí, pelo que eu vi em vídeo, né? A gente tem aquela imagem limitada, que é um vídeo, inclusive, gravado por uma moradora, né? O Zé Renato, ele sai, como você saiu da vista dele, ele Ele sai já. perseguindo o Vinícius na área comum, dá volta no veículo, parece até que o Vinícius está andando tranquilo, né? É, Ele é um cara que não corre muito na situação, e aí eu vi que o José Renato disparou, eu acho que até mais que uma vez, eu não tenho essa sim. informação, porque eu vou te Acredito que sim. dizer, eu chorei quando eu vi o vídeo, e todas as vezes que eu vi, o meu olho mareou, então eu não tive acesso, eu também não contei quantos disparos foram feitos, mas o que me chocou, talvez, é, quer dizer, a imagem como um todo, ela choca muito, né? Sim. Mas é que ele não só disparou, como ele também agrediu fisicamente, no momento que chega uma senhora, que eu acredito que seja a esposa do Vinícius. É a Bia, né? Ela já chega já tentando defender o marido ali, pela garra daquela mulher, né? Que eu acho que É, ficou muito nítido. Acho que hoje em dia, uma das coisas que eu fico muito mais triste é dele não ver isso, né? Dele estar presente para ter visto como ela defendeu ele. É Porque a verdade, gente ela viu? fala, pôs a vida Parabéns dela para ela, ali, viu? né? ela Ela pôs a vida dela em pôs risco. a Mas vida é muito dela em risco. interessante, agora falando assim no sentido de eu já conhecer o casal, sempre foi um muito próximo do outro, sempre um defendendo o outro em tudo. Então, ali, o que aconteceu dela defender ele, obviamente, foi aquele momento da tensão, da adrenalina. Mas com certeza, se fosse o contrário, ele faria o mesmo. Porque da mesma forma que ele fez comigo, quando eu saio, ele já fala pra eu correr e me proteger. Ele tentou ainda falar comigo. Eu saí da Sim. reta ali. Então, assim, a perseguição em tudo. Então, em momento nenhum, Vinícius demonstrou tentativa de voltar, de tentar, né, se defender de alguma forma. Ele estava todo o tempo ali tentando correr, fugir, de alguma forma, pedindo ajuda. É Né? Foi verdade. essa, faz cenas. Foi um ato muito covarde, foi Foi brutal. cruel, né, Lua? Foi Foi Não brutal. muito deu, não cruel. deu oportunidade de defesa, vamos dizer assim, né? De tentar Uhum. se defender. Foi muito cruel mesmo. E Luan, e após o ocorrido aí, né? Como é que foi sua abordagem para lidar com os moradores, cuidar da segurança emocional, a comunidade toda, o coletivo, as famílias, né? Porque ali é um coletivo, né? Vamos morar Sim. juntos, né?
E como é que foi aí o seu cuidado? Como é que foi isso? Olha, Rafa, primeiramente eu tive que ter o controle emocional interno e foi o mais difícil para mim. Porque, como eu disse, eu já era amigo do Vinícius há muito tempo. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha que ter um controle emocional para poder transmitir as informações de formas verídicas para os moradores, porque, como em qualquer situação que a gente viveu muito, a gente ainda vive muita desinformação, aquelas pessoas que se aproveitam para criar ali uma mensagem falsa, uma criação de alguma informação. Por isso que a gente até está evitando falar muitas coisas, né? Algumas coisas então sobre investigação. Exemplo, a gente não sabe quantos tiros foram disparados, quantos acertaram, onde acertaram, porque isso está com a polícia. Mas eu fui obrigado a ter um controle emocional no geral para poder acalmar os moradores, principalmente aqueles moradores que estavam mais assustados e os que presenciaram tudo de suas janelas. Então, assim, principalmente porque um detalhe muito importante, eu não sei se aparece em um dos vídeos para vocês, mas isso foi comentado e é uma verdade mesmo, né? Ele também mira para alguns apartamentos quando as pessoas estão gritando para ele parar. Eu vi. Então, assim, quantas pessoas poderiam ter sido feridas naquele dia? Meu Deus. Né, chegar finalmente, como aconteceu brutalmente com o Vinícius. Então, assim, essas pessoas se traumatizaram também. As crianças que poderiam ter visto, adolescentes, é isso que eu ia falar, idosos. As crianças, gente, assim, a imagem, a primeira vez que eu vi, Lua, eu demorei um pouco para entender. Eu achei, honestamente, que era um videogame. Eu não achei que era uma vida real. E aí eu li a legenda, né? Porque é óbvio que a gente vai primeiro na imagem para depois ler a legenda. E aí que me caiu a ficha que era uma vida real, né? E pelo perfil do teu condomínio, a gente tem muitas crianças aí, Muitas né? crianças. Ele é um condomínio que a população, até pelo tamanho do condomínio, a característica de condomínios como o seu são condomínios com muitas crianças, né? Sim. Que graças a Deus foi de madrugada, mas eu acredito que muitas viram pela gritaria, pelo barulho que aconteceu, né? Tudo isso está ainda na memória, né? O barulho, a gritaria das pessoas, os barulhos dos disparos, por dele, da esposa. Assim, aí controlar tudo isso foi muito difícil, porque preparar, eu ter que acompanhar a Gabriela, a esposa, mais a família junto, e a gente entender que no dia seguinte ao que aconteceu, eu estava passando as informações, a gente tem um grupo de informações fechado, somente a administração passa as informações, então a gente teve que fechar todos os grupos do condomínio, porque começaram algumas especulações, algumas coisas que era falha disso, aí começa exposições colocar que não era o momento. Na gestão. Isso, então a gente teve que controlar cruel, tudo né, isso, porque a culpa era de quem? Do porteiro, mas o porteiro não era armado, o vigia, é um vigilante, não é armado também. Não, gente. Então, assim, foram muitas mensagens, obviamente que eu também recebi muitas mensagens de apoio, e isso aí que me deu muita força, porque eu recebi mensagem de apoio de pessoas que eu nem imaginava, daqui de dentro, vamos dizer assim, de pessoas assim que você sabe. O papel do síndico, né? Todo mundo sabe que o síndico, ele é muito amado, ele é muito respeitado, odiado demais. Não dá pra Ou tudo ao mesmo tempo, né? Exatamente. Luan, mas eu não estou acreditando, e aí, como síndica, que houve crítica da sua gestão. Está acontecendo. Eu não acredito. E assim, rapidamente, Ju, eu tive que tentar contornar a situação para poder as pessoas focarem na primeira questão que a gente teve. No fato. A gente estava em cirurgia, o fato que está acontecendo, a gente tentou fazer uma campanha de doação de sangue imediata. Só que logo depois, eu tô ficando um pouco emocionado nesse momento, porque assim que a gente começou a falar, veicular essa informação de que a gente ia precisar de sangue, que a gente ia precisar de apoio emocional para a família, principalmente dele, para a esposa, não deu tempo. Então, assim, eu recebi a notícia, eu fui o que passei a notícia, inclusive, tanto aos moradores quanto à família, antes do hospital, porque eu recebi a notícia primeiro. E foi muito difícil. Foi muito difícil processar tudo isso, porque ali eu já se imaginava que eu não... Foi ali que eu pensei, não, calma, eu preciso focar. Porque eu tenho que lidar com a família em luto, com os meus amigos, né? As pessoas que já conheciam, principalmente as pessoas que moram no condomínio. Então, assim, tudo isso e voltado um pouco para a questão da gente evitar que as pessoas saíssem atirando palavras, né, de qualquer jeito. Então, a gente fez todo um controle inicialmente. Então, eu tive muito apoio do subsíndico, do restante da administração. Eu pensei muito nos funcionários também. Acho que todos que me conhecem, contar um pouquinho rapidamente também, eu contei pouco, né, mas
eu sou muito humano. A gente não é robô. A gente não tem que estar 24 horas colado no celular, a gente recebe muita coisa. É isso. Eu sou muito humano daquele de ter que. Eu estava sendo abraçado, mas eu também queria abraçar as pessoas que estavam mal, que viram, que assistiram, os funcionários me mandando mensagem, Luan, como vai ser o dia seguinte, o pós ocorrido. A situação no condomínio era de luto total. Então a gente fechou todas as áreas, a gente evitou aquela questão de deixar as pessoas, vamos ali no churrasco, vamos ali. Não, a gente não quis impedir ninguém, mas a gente pediu um respeito, a gente bloqueou essas áreas, a gente manteve o luto, o respeito pela família, obviamente, e por tudo que a gente estava acontecendo para a gente poder focar e resolver a situação, que a gente está resolvendo, na verdade. Mas, Luan, olha, eu vou deixar aqui a minha opinião, né? Perdão. E a nossa opinião é o seguinte, eu acho que a nossa carreira, a nossa gestão, a nossa posição é um ato de resistência, sim. A gente tem que se posicionar. O Sim. Síndico Lab, eu e a Ju, que compõem o time, a gente está do lado do síndico, sim, do ato covarde, não só, né, desse maluco, né, que atacou o seu subsíndico, você atacou uma comunidade inteira, mas acho que contra todos os moradores que são destemperados, que imaginam que eles são donos do condomínio, alguém tem que Sim. explicar para eles que eles são parte de uma fração, eles fazem parte Sim. de um coletivo. Então, nós somos aqui a sua rede de apoio. Acho que o Síndico Lab hoje, junto com outros players do mercado de São Paulo, estamos muito ativos nessa situação. A gente quis fazer essa entrevista com você para dar o apoio necessário para o seu condomínio, para você, síndico, e agora síndico profissional, né, Ju? Bem-vindo à carreira, mas a todos os síndicos do Brasil. Né? Não queremos ser heróis, nós queremos ser a resistência. Queremos apoiar o síndico, tentar levar essa informação para o máximo de moradores possíveis para que não repliquem essa insanidade, essa brutalidade e covardia, né? Porque com uma arma todo mundo é muito feroz, é muito bravo, é muito Superman. Só que a gente também tem que se blindar contra esse tipo de gente. Eu acho que vocês tiveram uma atuação incrível, serve como lição a parte boa, a parte ruim. Eu sei que não existe parte boa nessa situação, mas eu acho que é um aprendizado para os moradores. Sim. Eu acho que é uma cena brutal. A Ju toda hora se emociona, né, Ju, quando vê essa cena. Mas eu acho que serviu como uma lição para todos os síndicos, né? Mostrar o quão é perigosa a nossa profissão. A gente sempre fala isso, ninguém acredita. Eu já fui agredido, já fui ameaçado, a Ju já foi ameaçada. Não lembro se já foi agredida, mas eu conheço centenas de síndicos pelo Brasil afora que já foram ameaçados, agredidos, ameaçados de morte mesmo, sabe, Luan? Sim. Já tiveram agressões físicas, verbais, ameaças à nossa família. E eu acho que isso está prestes a acabar. Chegamos num limite muito abusivo hoje, né? Com esse covarde, espero que ele veja meu vídeo. Essa é a opinião do Rafael, não reflete a opinião do Síndico Lab nem da Ju, mas é um covarde, espero que chegue em seus ouvidos isso. Eu gostaria que tivesse prisão perpétua para esse morador, de verdade. Não vou falar pena de morte, que eu acho muito cruel. Aí eu estaria me igualando a esse ser abominável. Mas eu gostaria que tivesse pena perpétua, um recadinho, né? Um covarde. Se a família vai ficar chateada, é uma outra situação, né? A família desse covarde, mas eu gostaria que tivesse prisão perpétua. E para todos os moradores do Brasil, não maltratem o seu síndico, né? Não façam isso. Eu acho que uma coisa que eu aprendi muito nesse tempo, até enquanto subsíndico ainda, a gente tem família. A gente não é um robô. A gente tem maridos, esposas, filhos, mães. Então, assim, a gente é um ser humano. Nós somos seres humanos e a gente tem sentimentos. Então, assim, a partir do momento que um condomínio não aceita uma notificação ou uma multa, e ele vem para cima de você, ele quer te agredir fisicamente, ele quer te cercar, ele quer te ameaçar, te intimidar, eu acho que é o primeiro sinal disso, a gente já tem que buscar os meios legais para poder evitar que a situação saia do eixo. O que aconteceu aqui é que a gente não tinha situações, assim, de confronto direto, vamos dizer. Não houve nada antes, de uma briga antes, de um desentendimento maior antes. Foi tudo naquele dia. Então, assim, de fato eu recebi apoio de muitos síndicos, vários do Brasil todo. Aqui também da região a gente tem um grupo de síndicos, né, que ficaram perplexos. Muitos deles já foram agredidos em assembleias, mandaram mensagens para mim. E assim, beira o absurdo e a falta de respeito com a profissão, porque é uma profissão como qualquer outra. Se hoje um condomínio está funcionando, né, seja de vocês, enfim, que seja, está lá o nosso trabalho, o nosso esforço enquanto profissional e a nossa equipe, obviamente, junto.
mas as pessoas têm que entender que a gente está fazendo isso para o melhor pelo patrimônio. Não é porque você não mora E naquele a condomínio família, né? e a família. A gente quer cuidar daquilo, que é o que eu vou fazer, que eu já estou lhe dando a forma de fazer Muito daqui bom. para frente. E Lu, a gente cuida de todo mundo, né? E quem cuida da gente, né? Pois É é. isso. Você sabe, Lua, que eu fiz um vídeo, eu não postei esse vídeo, mas há um ano atrás, mais ou menos, eu estava vivendo uma perseguição num condomínio, né? E, e o meu vídeo, ele falava muito sobre isso. Eu acabei não postando porque eu falei, eu vou comprar uma briga que eventualmente não compensa e não vale a pena. Mas eu falava justamente sobre como solitária a nossa profissão, né? Sim. Aí vocês têm uma estrutura que é um pouco diferente do convencional, né? Porque você tem os subsíndicos e tudo, mas é uma profissão solitária. Então, eu primeiro queria saber, eu imagino que esteja muito difícil, mas você procurou algum tratamento para superar isso pessoalmente, para você, para sua família? E depois eu estendo essa pergunta, que o condomínio acabou fazendo para superar emocionalmente, né? A minha pergunta ela é emocional, pura e simplesmente, não de segurança, nem troca de procedimento ou algo similar. Olha, Ju, de fato, cuidar do nosso físico é uma coisa, né? Do mental, muitas das vezes é mais É outra. difícil, né? É outra É, coisa. É, estou cuidando e agora irei cuidar mais ainda, porque eu já tive muitos outros episódios, bem antes de ser síndico, de questões ligadas à saúde mental. Então, assim, para eu ter mantido o equilíbrio ao longo desses dias, tudo bem que a gente logo depois emendou nesse feriado de carnaval, a gente acaba, né, tendo um tempo mais extra, assim, vamos dizer, mas é preciso, porque primeiro eu tenho que estar bem. Vamos começar assim, eu tenho que estar bem, eu tenho que estar com a sim, mente focada e depois eu tenho que fazer com que as pessoas também fiquem bem. Então, o que que nós estamos buscando fazer aqui para o condomínio? Eu, obviamente, buscando ajuda, isso já é nítido, eu já estou fazendo, é preciso. Eu sempre falo isso para todo mundo, amigos próximos, falo agora também com síndico, para síndicos, né? Busquem ajuda, não é uma coisa de bobeira, só fala que saúde mental, não. É não, importante, porque a gente precisa estar com o nosso mental muito centralizado para que a gente possa resolver todas as coisas ao nosso redor, porque senão a gente acaba se perdendo nisso. Então, sim, assim, enquanto condomínio, eu pensei já em algumas atitudes legais, operacionais, né, jurídicas, vamos dizer assim, mas eu pensei muito nessa questão emocional, principalmente para os nossos porteiros, para os nossos funcionários, e para as pessoas, para os moradores. Então, eu estou querendo, sim, trazer algumas palestras, algumas oficinas para cá com alguns psicólogos, para poder lidar um pouco sobre isso. Ter um canal de abertura mais fácil para alguém tentar identificar, às vezes, quando um condômino está com uma atitude um pouco suspeita, como que a gente pode lidar com isso? Denunciar diretamente ao síndico somente? Tá, pode ser, mas a gente tem que ter um canal direcionado para isso e ver como a gente vai agir. Porque a gente não sabe, né? Você viu, a gente não sabe qual vai ser a atitude da pessoa que está sendo denunciada. Então, assim, a uhum, gente tem muito dentro de condomínios violência doméstica, a gente tem muitas agressões contra as mulheres, agressões contra funcionários, sejam elas verbais ou até mesmo físicas, porque isso acontece muito mesmo. Não estou falando aqui no meu, mas sim. acontece em todos, a gente vê isso na mídia sendo vinculado. É uma Então, realidade, né? é uma realidade. Então, assim, eu quero E é evitar. engraçado que a Oi. NR01 veio de encontro com isso, olha, Lua, né, Ju? A NR01, ela Sim, agora foi incluso a questão da saúde mental dos colaboradores. Exatamente. É importante. Por Eu já muito entrei em contato. afastamento, por muito atestado médico, né? E eles incluíram essa parte do texto na NR01 para falar sobre a saúde mental dos colaboradores, do síndico, subsíndico, até dos moradores, né? Não É clientes, importante. mas e eu é acredito, algo que vem crescendo. inclusive, Lua, que com esse episódio, certamente algum morador que isso acontece, né? Aborda o controlador de acesso falando, mas você não fez nada, ou alguma situação assim, Eu não né? preciso nem dizer se isso já aconteceu, né? Porque eu acho que você já respondeu por si só. Não, e Já aí, aconteceu. assim, né? É uma ignorância tão grande, aí me perdoe quem fez, mas, gente, não Não é momento. existe, Não existe não isso. existe
procedimento no mundo, eu não conheço, né, assim, um procedimento que você possa se prevenir de uma situação dessas. Não existe, Luan. Então, eu vou te dizer, eu trabalho há 29 anos, não há nada, né? Uma coisa que eu sempre falo em segurança, e que muitos moradores ficam bravos comigo quando eu falo isso, eu tenho alguns condomínios que eu tenho aquele controlador de acesso externo, né? Sei. E aí o morador, ele fala para mim, não, mas eu estava sendo assaltado, ele não me protegeu. Eu falo, olha, eu vou te falar uma coisa que vai parecer dura para você. Ele não está sendo pago para te trazer segurança pessoal. Ele trabalha para o condomínio para trazer segurança para o condomínio. Patrimonial. Portanto, se você for assaltado na porta do condomínio e ele estiver lá, a função dele é entrar e fazer o procedimento de segurança e não proteger a sua vida. E tem muito morador que fica bravo, que ele acha que ali Sim. é uma segurança pessoal. Né? No teu caso é ainda pior, porque foi dentro da área comum do condomínio. Exatamente. Né? Ju, eu não querendo te cortar, mas já te cortando, aconteceu, e aí que eu me preocupei mais ainda com os funcionários, nossos colaboradores aqui da empresa. A empresa é terceirizada, e eu já acionei a empresa para que eles façam um trabalho com eles, né, de mediação lá, uma conversa lá com a equipe do RH, ter um contato mais próximo com eles já mandaram um supervisor aqui, inclusive, para ter essa conversa, porque quando o morador abordou esse funcionário, ele desestabilizou o dia inteiro. E eu não sabia. Nossa, eu imagino, né? Eu não sabia porque, assim, eu estava vivendo uma turbulência de informações, de muitas coisas chegando, muitas mensagens, muita gente atrás de mim querendo saber o que de fato aconteceu. Eu sem poder dar muitos detalhes inicialmente, porque eles estão sendo investigados, mas acompanhando o velório, acompanhando a família, tudo mais. E quando eu fui saber disso, a primeira coisa que eu pensei, a gente está falando em ser humano para ser humano mesmo? Porque a gente está falando da crueldade, da brutalidade de uma situação que aconteceu dentro da área comum do condomínio, mas a partir do momento que a pessoa aborda outra no seu ambiente de trabalho, Sim. essa crueldade na mente da pessoa também está sendo evidenciada. É verdade. Então, assim, era a primeira coisa que eu falei, não, peraí, então a gente vai ter que lidar também com mais um problema. A gente vai ter que lidar com o problema dos funcionários acharem, dos nossos colaboradores acharem que a culpa foi deles. E começou a acontecer. Então eu tive que parar, conversar com um por um, já fiz isso. Hoje, mais cedo, um pouco antes da gente fazer a entrevista, eu estava com o pessoal do plantão de hoje conversando, porque já chegou para eles aquele famoso e se? E se eu tivesse agido? E se eu tivesse ido à frente? Metido a cara? Ah, eu ia perder minha vida, mas ia salvar ele. Então, assim, a forma como começaram a transformar tudo começou a prejudicar o emocional de todo mundo. E como ninguém Mas trabalha bem. cruel também, né, Luan? Cruel, Sim. né? Assim, eu acho que foi uma fatalidade brutal, horrorosa, né? Mas eu acho que também culpar a gestão, culpar os funcionários do condomínio ou colocar culpa é impossível, ninguém é culpado ali. Eu acho que o único culpado, né, e que a justiça vai considerá-lo culpado lá na frente, é o próprio Zé Renato, né? Eu acho Sim. que, enfim, Sim. é uma tarefa difícil, então, pelo que eu estou entendendo, você está implantando aí procedimentos para cuidar do coração dos Vamos moradores, começar dos pelas funcionários. mentes, coração, mente, a parte É emocional, isso, e depois a gente vai para o operacional. O que é acontece? Você falou isso. sobre os controladores de acesso. Quando eu fui eleito, a primeira coisa que eu coloquei em uma das minhas propostas era a melhoria da tecnologia, trazendo mais Tá. segurança. Isso foi eleito há um ano atrás. Só que eu peguei o condomínio, como toda vez que a gente é eleito, né? Eu falo toda vez como se eu fosse eleito já há 30 anos, né? Eu tenho 31 anos, mas enfim. A primeira coisa que eu sempre penso, que eu pensei que eu fiz, é analisar onde estavam os pontos falhos do condomínio. Então eu tive que lidar com muitas questões de conservação, de manutenções, muitas coisas que a gente acaba no dia a dia tendo que deixar outras de lado. Negligenciado. E aí foram negligenciados por muito tempo e eu tive que fazer o quê? Todo um plano de melhorias e manutenções por ordem de prioridade, fui fazendo. E já está em pauta, inclusive, da Assembleia que vai ser esse mês, né, Assembleia Ordinária, já era melhoria da questão de segurança. E aí acontece um episódio desse. Então, assim, a gente já vai implementar questões de segurança na portaria, melhorar ali.
para os porteiros, aquele contato. Eu vou ter uma conversa muito direcionada agora também com a Polícia Militar aqui do estado do Rio de Janeiro. A gente tem um batalhão aqui próximo. Obviamente a polícia lá já tem muitas coisas para resolver, óbvio, né? A cidade nossa aqui também não é uma cidade lá muito calma, Sim, né? Mas a gente precisa fechar uma parceria de síndicos, precisa. condomínios, mais parceiros ligados à área de segurança pública com a polícia. Porque no momento que você fala que está sendo uma pessoa sendo agredida, a gente não precisa demorar tanto tempo para chegar, vamos dizer assim. A gente tem que ter ali um botão de pânico, talvez, ali para a portaria. A gente tem que lidar com algumas situações, assim, a gente vai começar a implementar algumas questões. Mas também questões jurídicas, que são importantes, que é o nosso jurídico já está avaliando, vendo o que a gente pode fazer. A partir do primeiro momento que a gente tem um condômino antissocial, como já tem agora a lei, e já nos permite levar à Assembleia, né, totalmente embasado, obviamente, a gente conseguir retirar esse condômino desse ambiente familiar, né, desse ambiente do convívio aqui das pessoas, já é um ponto ganho para nós. Mas aí todas as demais questões legais a gente vai ter que avaliar, se é possível. Eu acho que uma questão a ser avaliada também, Luan, nessa situação, é você já providenciar a parte documental Sim. do condomínio, neste caso dele, né, especificamente, pois acho que não existe conduta mais antissocial do que essa. É óbvio que é importante você falar com o advogado Isso. do condomínio, mas deixar pronto, porque a gente não sabe qual que vai ser o desenrolar Não, disso, né? exatamente. Mas E isso aí a gente já ele, está no primeiro dia. No dia seguinte a gente já estava já lidando com isso já, é, juridicamente. e ele ter que retornar para um eventual condomínio, a família Ah, dele tá aí, Luan? não, não, ele morava sozinho. Ele morava sozinho aqui no condomínio. Ah, ele Ele era morava sozinho. isso, ele morava sozinho e o pai que visitava ele às vezes aqui, né? Tava aqui com ele às vezes. A família não procurou, a gente não teve nenhum acesso, nada, nenhuma pergunta. Não, não fomos, não buscaram nenhuma informação com a gente. Tá. Mas, para além disso, a gente também está pensando muito na questão da segurança armada. Mas existem muitas questões avaliadas Cara, relacionadas a eu isso. vou te dizer que todo condomínio, e aí te falando como síndica, tá? E como, assim, querendo ou não, a gente acaba tendo muito carinho por quem nos segue em redes Claro. sociais e tudo. A guarda armada ela é uma faca de dois gumes, né? Eu acho que, e aí eu vou te falar que muitas vezes eu não defendo a guarda Uhum. armada. Por quê? Porque a gente fica muito à mercê de quem está com a arma, de um dia bom, de um bom humor, né? E por melhor que seja a pessoa, aquele dia pode ser um dia ruim, né? É. E pode acontecer outra fatalidade. Então, eu não colocaria guarda armada, tá? Eu vou te. É a Ju que está Não, falando sim. agora aqui. Eu não sou favorável a ter guarda armada em condomínio, mesmo porque tem toda uma lei que ele não pode sair, né? Tem toda uma regra O condomínio vai ter aí. que se estruturar numa situação que vai ter que pedir autorizações também para ter Exato, isso. não é tão Não é simples. simples. E assim, né, um fato tão maluco, né, Luan, que aconteceu, e um fato tão isolado que eu não me recordo de ter visto aí, em todo o meu tempo de profissão, uma situação similar a essa, de alguém ir em área comum para cometer tal ato, né? O que a Ah, gente acabou vendo e vivenciando, eu já tive situações, por exemplo, de casais brigando, a mulher dispara a arma, mas dentro da unidade. Eu nunca tive uma situação em área comum, né? a E perseguição, né? exato, parecia realmente, eu juro por Deus, a primeira vez que eu vi o vídeo, eu achei que era um jogo, tipo aquele GTA, sabe, de PlayStation. Eu não Uhum. achei que era um vídeo de verdade. E aí eu me atentei primeiro no vídeo e depois vi a legenda e ainda pensei, eu falei, nossa, esse negócio de realidade virtual, esses 3D de videogame, ultimamente estão tão realistas. E aí que eu me atentei na manchete, né, que era a legenda. Aí eu falei, meu Deus do céu. E aí eu assisti, e É. na hora que caiu a minha ficha, eu comecei a chorar. Tanto que eu, não, eu pensei em fazer um vídeo para colocar no meu Insta,
a respeito, mas assim como o Lab teve a postura de não querer fomentar um ato brutal, como que foi, eu também eu me pus no teu lugar, sabe? E aí eu fiquei me imaginando, cuidando daquela comunidade, porque eu já tive diversas situações de falecimento em área comum, de suicídio, Uhum. Só que eu nunca tive algo similar ao que você viveu, entende? E eu acho que a gente tem que cuidar, né? E bato nessa tecla do emocional, né? E no Sim. teu caso, você está tendo que lidar com o emocional, tanto dos moradores quanto dos funcionários, né? Que muitas vezes são agredidos. Eu tive uma situação que num condomínio teve um suicídio e, infelizmente, era um rapaz, ele estava tão desconfigurado que nós demoramos muito para identificar quem era, né? E aí nós fomos criticados no condomínio, né? E naquele condomínio, naquele momento, eu resolvi expor o que um síndico passa quando tem o ML vai lá para fazer, né, o corpo de delito, Uhum. que é brutal, do jeito que aconteceu comigo, eu imagino que tenha sido com você também, que a gente tem que estar Sim. ali, né? É. E é uma situação muito dolorosa. É Ainda porque mais a gente vive você que uma era teu rotina, né? amigo, né? Exatamente. A gente vive a rotina de um condomínio pensando que ele vai continuar funcionando plenamente, com todas as manutenções em dia, os portões abrindo e fechando normalmente, as pessoas se divertindo na área comum, que é o nosso condomínio, a tranquilidade, a paz que estava aqui. Então, assim, foi quebrado. Então, agora reestruturar isso tudo vai ser um trabalho que não é a curto prazo, É é a longo isso, prazo. Então, a gente tem que estar. é Eu longo falo isso. prazo. Eu falo isso para todos os síndicos também. Eu também não. Tudo bem que eu não estou muito na área assim, há muito tempo, mas tem, vamos dizer que há 3 anos, 4 anos que eu estou nessa área de gestão condominial, mas eu nunca vi algo tão ruim assim, que externalizou de uma forma absurda. Mas a Sim. gente tem que lutar agora por justiça, obviamente, mas para evitar que isso aconteça em nossos condomínios, pelo Brasil todo. É. Isso aí. E Lua, aí para deixar uma mensagem, o que você é possível a gente mandar uma mensagem para os nossos colegas de como prevenir esse tipo de litígio? Tem alguma coisa que você, Luan, teria feito diferente depois do que aconteceu? Olha, é uma pergunta difícil, né? Porque É, é uma coisa que a gente não espera, né? A gente, não. principalmente quem tem muitos anos de profissão, como você, mas lidar com isso é preciso, porque a gente tem que estar preparado. É uma coisa que assim, Luan, você não estava preparado. Não, não estava preparado porque eu vivo aqui há muito Ninguém tempo, estaria, Luan. E aí né? eu te falo como alguém com 29 anos trabalhando em Exato. condomínios, né? Em São Paulo, acho que eu sou aí uma das principais Sim. empresas, né? Tem uma das principais empresas de sindicatura. Uhum. E aí eu falo até para os moradores do seu condomínio, para que eles, se alguém assistir esse vídeo, gente, não tem como se preparar para algo similar. Não tem como os porteiros estarem preparados para defender alguém tão brutalmente agredido. Eu sei que no momento de dor, no momento de perda, né, de alguém que a gente gosta, ou até alguém que a gente nem conhece, a gente tenta achar um culpado, né? E muitas vezes o ataque vem para quem está na gestão do condomínio. Sim. Mas não existe procedimento para isso, Luan. É óbvio que eu acho que você pode até tentar criar, a gente pode até pensar em algo Pensar. diferente, né? Mas não existe. Mas tem algo que você teria mudado, talvez aquela reunião de alinhamento com o pai dele, Eu acho que, voltando bem no tempo, né? Acho que teria evitado essa conversa, deixado apenas ele resolver com o apartamento, com o talvez, né? vizinho. Com o vizinho. Até porque o Vinícius era vizinho direto de porta, né? Então ele já tinha um certo. Vamos dizer assim, já achava que o Vinícius, enquanto subsíndico, assim como o síndico, os moradores acham que a gente persegue, né? A gente Sim, quer impor as regras do condomínio, mas ao mesmo tempo eles acham que a gente está querendo só
persegui-los, não quer deixar eles fazerem barulho até tarde, enfim, entre outras coisas que acontecem no condomínio. Mas Então, eu está ia na lei fazer. como nossa responsabilidade, né, Luan? Exatamente, É está lá nossa isso. responsabilidade, só que é muito difícil para os moradores entenderem isso. Nós temos, independente se é síndico profissional ou não, é uma profissão. O síndico, o papel do síndico, o gestor dentro do condomínio, ele, mesmo sendo remunerado ou não, ele está ali, ele está dando o seu tempo de vida, a sua qualidade de vida ali dentro, né, para poder lutar por um condomínio melhor, para poder fazer o condomínio funcionar. Então, no mínimo que eu acho que eu poderia falar assim agora para evitar, também falando para outros colegas também, é confronto direto. Uma coisa não aconteceu, mas analisar o contexto como um todo. Talvez evitar ir diretamente, vamos dizer assim, né? Não foi, a conversa não foi direcionada ao autor do disparo, né? Mas é, é, foi ao pai dele o responsável por ele lá, mas a gente tenta evitar que chega às vias de fato. Existem pessoas, assim, que acham que, vou descer, vou resolver tudo agora lá embaixo, que aquele morador tá brigando na piscina. Às vezes tomar um cuidado, né? Porque a gente não sabe o que o outro vai fazer depois ou até mesmo na hora. Então, assim, é a tal da questão da perseguição, da ameaça, da intimidação. Tem um colega meu de profissão que ele já teve o carro dele arranhado dentro do condomínio, riscado, furado o pneu, já foi perseguido na rua, ele foi agredido na assembleia. Tem muitos outros colegas, muitos outros relatos. Essa questão de controle de acesso, que o morador não queria por jeito nenhum usar o controle de acesso, ele não queria identificar a face dele, então alguma coisa tinha. Então, assim, a gente também tem que estar atento a alguns detalhes. Eu acho que a partir do que aconteceu, eu vou estar muito mais. Eu já era antenado a muitas coisas no condomínio, mas a gente tem que estar mais ainda. Aquele detalhe daquele morador que está olhando meio estranho para as pessoas, que fala de qualquer jeito com o morador Uhum. X, que fala de qualquer jeito com um funcionário, talvez a gente tem que mudar um pouco, pensar, refletir mais. O que é que esse cara tem de errado? Analisar, buscar ali talvez, eu não sei, até que ponto nos estados a gente consegue fazer, não sei se em São Paulo a gente consegue fazer isso também, mas buscar talvez um É bem antecedente difícil, criminal, né? né? É muito Bem Verificar. difícil a difícil, gente ter Luan. Aí esse falaram nível, assim, né, de premonição, né? analisar, não tem como. Aí me falaram assim, agora todos os proprietários, todo mundo que fosse cadastrar no condomínio precisa ter um antecedente criminal. Tá, qual é a lei? Mas eu acho que a gente deveria ter também o teste psicológico, então, né, Luan? Pelo amor de Nesse caso. Deus. Então, assim, é Desculpa a muito gente difícil. falar, não quero chamar ninguém de louco, mas se a gente vai ter que ter antecedente criminal, porque o fato de ter um problema criminal não impede que ele more, né? Exatamente. Mas nesse caso eu acho que é muito mais um teste psicológico, né? Bom, mas colocando assim a bola no chão, né? A gente está falando aí de uma tradição de convivência de menos de 100 anos, né? Sim, A gente está falando de um produto novo que é condomínio residencial. A gente tem aí, uma história de 60, 70 anos, né? Convivendo dentro da mesma estrutura. E eu acho que esse é o caminho, é fazer a profissionalização da profissão, aliás, a melhoria da profissão, a educação, o estudo, melhorar sim, mesmo como síndicos profissionais, é o que a gente está fazendo aqui ao longo de 25 anos aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro também, em outros sim, estados. sim. Então, é assim, eu não vejo hoje uma solução concreta, mas a gente tem aí uma evolução. Então, Sim, assim como a gente evoluiu, né, desde a época neolítica até hoje, como coletivo, como cidades, como ocas, como vilas, como vilarejos, bairros, cidades, né, e país, vai acontecer isso também nos condomínios. Então, acho que é a menor escala da reprodução geométrica, né, geográfica. A gente tem aí um sim. pequeno espaço de no máximo 1.000 metros quadrados, quando é 1.000 metros quadrados, com Isso. mais de 300, 400 famílias morando um em cima do outro, né? Literalmente, um do lado do outro, porta a porta. E eu acho que a convivência só vai melhorar, não quando os moradores, né, se conscientizarem, mas quando a nossa gestão se profissionalizar mais, a gente Sim. souber mais o que fazer, a gente ir reeducando essa galera. Mas eu acho que isso é tudo um aprendizado, né, na nossa vida. E é isso, pessoal. O nosso tempo chegou ao fim. Luan, quiser deixar algumas palavras, fica à vontade. E Ju, Agra- obrigado pelo convite da entrevista, foi muito importante. E obrigado, Obrigado. Luan, também por participar e topar falar nesse momento tão delicado, né? Eu que agradeço vocês, né? Eu acho que todo o apoio desde o momento que a gente conversou anteriormente aí, eu já venho seguindo a página dela, o Síndico Lab também já venho seguindo, venho sempre buscando, né? Na verdade, eu já tenho buscado muito profissionalismo, né? Nessa área. Que é muito fácil falar, ele é só síndico morador. É o tanto que eu já ouvi isso.
Agora eu sou síndico profissional também, vamos É isso trabalhar, aí. vamos seguir, vamos atrás. Vamos E juntos. utilizar, né, todo o aprendizado, porque todo dia um condomínio é um aprendizado, e todo condomínio é um aprendizado. É um É aprendizado. verdade. Os condomínios não são iguais. Então eu agradeço a oportunidade de estar falando com vocês, de também estar trazendo um pouco mais do que aconteceu, obviamente. Tem muitas coisas ainda que a gente não pode comentar, porque está sob investigação, mas eu agradeço o carinho, o apoio que eu estou recebendo de muitos síndicos do Brasil todo. Eu acho que eu nunca esperava isso. E é isso, o momento agora é de dar muita força também às famílias que estão aqui dentro, né, que eu preciso cuidar, às famílias, os nossos queridos colaboradores também, que estão muito preocupados. E a mensagem que fica é: cuidem-se da saúde mental, cuidem-se dos seus. E é isso, vamos nos profissionalizar cada vez mais e buscar aí meios, né, e métodos para poder tornar nossa profissão ainda mais valorizada, porque infelizmente ainda é mal vista por muitos outros e muito mal tratada, vamos dizer assim. É um processo, vai melhorar. É um processo, vai melhorar. A gente tem que ter fé. Luan, Obrigado, Luan. obrigada, viu? Obrigada mesmo por ter topado. Foi um prazer te conhecer. Um beijo para você, para sua família, Obrigado. para todos os seus moradores, não só a viúva, né? Mas todos os seus moradores, e que vocês encontrem conforto, que vocês se acolham, né? Para que possam superar isso o mais breve possível, tá? Precisando, estou por aqui, estou na torcida para que tudo se resolva Tá bom, da muito melhor obrigado forma mesmo. possível. Rafa, muito obrigado também. Luan. Obrigado pela Obrigada, entrevista, Luan. viu? Um abraço, Boa força para todos sorte para nós. nós. Tchau, Valeu. tchau. Beijo, tchau, tchau.